Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui falar sobre os livros lidos no mês de março. Se você quer conversar comigo um pouquinho sobre isso, vem pra Nárnia. Então, aqui são alguns livros que eu li, alguns eu não consegui, né? Temos ali o que eu sempre tô lendo, que eu falei, né? Que seria o Faça-os Ler, que eu tô lendo aos poucos, não consegui ainda. Na verdade, esse mês foi meio complicado para mim, para postar no Instagram, postar aqui muitas dificuldades, né? Muito trabalho na escola, dificuldades aqui cuidando do meu pai, dificuldades para cuidar dos filhos, foi muita correria. Então, na verdade, esse mês foi bem difícil. Eu não consegui ler todas as metas que eu queria ler, mas tentei, li algumas coisas. Só pegar aqui, peraí. Pronto, voltei só para vocês verem, né? Esse aqui, Faça-os Ler, que é um livro maravilhoso, mas tem que ler aos pouquinhos, porque realmente, para mim, é muito importante. Como professora e mãe, isso aqui é maravilhoso. E eu tô lendo bem aos pouquinhos mesmo, tá bom? Então, aqui, Preparação para a Morte, eu consegui, né, terminar. Fui reler de novo com meus filhos agora na quaresma, mas também tá difícil, viu? Ler com eles é mais difícil, né? Ler junto com alguém. Mas, assim, sozinha eu consegui ler direitinho. Tá no meu clube, né, de literatura católica para adultos. Muito profundo, um livro que você tem que, sabe, pegar e ler de novo, reler. Quantas vezes você puder, deixar na cabeceira da cama, de vez em quando você lê. Então, é um livro muito importante do Santo Afonso Maria de Ligório. Para muitas meditações, né, tem muitas meditações aqui. De São José, eu não consegui ler, reler, na verdade, que eu já li, né? Eu renovei a minha consagração no dia de São José agora, graças a Deus. Mas li algumas coisas, mas não consegui realmente ler ele até o final por completo. Mas estou aqui fazendo aqui a minha aula, preparando o meu material para dar aula para o pessoal do Clube de Literatura e Letramento Católico para Adultos. E é um livro muito, muito bom, maravilhoso. E quem quiser se consagrar a São José, leia, que vai ser muito, muito edificante. Então aqui temos as glórias de São José e temos aqui todos os dias para a leitura para a consagração. Então eu não consegui ler ele novamente inteiro, mas algumas partes para eu poder retomar aí a aula, mas realmente é um livro muito bom. Um livro que eu amei, gente, amei, O Cérebro Ansioso, do Dr. Leandro Teles. É um livro, assim, incrível, incrível mesmo. E eu escutei, na verdade, esse aqui, eu dei uma olhada aqui e escutei no Audible, o próprio médico, né, narrando. Então é um livro, assim, muito bom, muito bom. Eu quero ler o outro, que é sobre a memória, também tem no Audible. Eu tenho ele aqui em casa, que é o azulzinho, fala sobre a memória e é muito bom, precisando, viu, que a minha memória anda péssima. A gente tem que ver, assim, o que a gente pode fazer para melhorar aí a nossa memória. Por isso que é importante trabalhar a memória desde criança, né? Então aqui deu para entender, assim, sobre a ansiedade, me identifiquei em vários momentos, em vários sintomas, em várias coisas que a gente pode fazer para melhorar, para diminuir essa ansiedade, né? Os hormônios para poder relaxar, os hormônios da felicidade que a gente precisa ter, fazer caminhadas, ler um bom livro, assistir um bom filme, conversar. Então a gente tem que fazer que esses hormônios, acho que a serotonina é o nome do hormônio, eles venham, melhor do que tomar remédio, né? A gente às vezes toma remédio para ter esse hormônio. E é muito melhor se a gente puder causar esse hormônio, né? Trazer esse hormônio aqui naturalmente, exercício físico. Então, ele falou de muita coisa muito interessante, sintomas, os desdobramentos, né, da doença, que tem vários tipos, como muitas pessoas, né, da população mundial está sofrendo de ansiedade, por tudo que nós temos hoje em dia, né, tantas dificuldades, celular, vida corrida, trabalho. Então, é um livro que é para você entender, realmente é um livro muito bom, gostei muito, muito mesmo. Tá de parabéns o Dr. Leandro, muito bom. Aqui eu li com a minha filha, Sherlock Holmes, né, um livro facinho, na verdade, a gente até já começou a ler o próximo de abril, porque o próximo de abril seria o Poliana. A gente já começou a ler no final de março, porque esse livro é bem pequenininho, rapidinho, mas realmente ela lê quase que sozinha, não precisa de ajuda, né? Então, mas é um livro gostosinho, muito engraçado, muito gostoso de ler, que foi Sherlock Holmes e a Liga dos Cabeças Vermelhas. Essa edição aqui, como eu falei, é uma edição de adaptação e ilustrado para crianças menores mesmo. A Ciranda Cultural recomenda essa coleçãozinha, é muito boa mesmo. A Agatha Christie, é claro, gente do céu, que livro. Tem que fazer resenha dele. É um livro muito bom.
Muito bom, Agatha Christie. Gente do céu. Esse livro é um dos melhores aqui. Entrou para minha playlist dos melhores, que é A Morte na Praia. Muito bom mesmo. E de novo, gente, olha, pela segunda vez nesse ano, e o segundo livro que eu li dela, eu consegui saber quem era. Consegui de novo. Nossa, tô ficando fera, hein? Tô gostando de ver. Fiquei muito feliz, porque a gente não conseguia descobrir de jeito nenhum. E já é o segundo livro que eu tô lendo que eu descobri. Segundo livro seguido que eu tô conseguindo descobrir. As minhas suspeitas realmente estavam certas. Esse livro eu li com os meus filhos, 2 filhos, né, dos meus 6. Eu consegui aí pegar 2 para ler comigo até o final. E é muito bom ler junto, porque a gente fica conversando sobre o assunto, tentando descobrir, né, quem era, e eu ganhei. Mas foi muito bom, gente. Ai, como é bom ler Agatha, né? Tira qualquer ressaca literária, gente. Se tiver com ressaca de ler, vai ler Agatha. É muito bom. E o outro que eu li, os 4... Gente, os 4 temperamentos. Que livraço! No começo, você vai ler, ela tá toda anotada. Toda anotada. É muito importante você saber como lidar com os temperamentos dos filhos, das pessoas que vivem ao seu redor, o seu. Tentar melhorar, né? Tentar melhor tirar os vícios de cada temperamento, mas o final desse livro é o melhor, gente. É a cereja do bolo desse livro é o final. Ele vai falar sobre as camadas da personalidade, ele vai falar sobre a personalidade. Nossa, é muito interessante as motivações que nós temos aqui, ó. Quando chega aqui, os temperamentos e a vida espiritual. Qual a virtude que você precisa buscar mais em cada temperamento seu. E depois ele vai falar sobre a personalidade e as camadas da personalidade. Que uma coisa é o temperamento, uma coisa inata, que nasce com você. A outra coisa é a sua personalidade, que vai crescendo e se desenvolvendo conforme o que você vai sofrendo e aprendendo durante a sua vida. Então, assim, ele, nossa, explica muito, muito bem. É maravilhoso, gente. Recomendo muito mesmo. O Dr. Ítalo Marcilli arrasou aqui no final do livro. Porque como eu já conhecia muito sobre os 4 temperamentos, né? E tem os seus desdobramentos, cada um, eu já estava esperando uma coisa assim que eu já sabia. Mas no final, ele realmente me surpreendeu aqui o final. Ele também fala de cada filho com cada pai, de cada tipo de temperamento. Como lidar, é bem interessante, porque os meus filhos têm todos os temperamentos aqui. Então, para mim foi muito, muito bom. Mas ele arrasou. Eu recomendo muito os pais, professores. Eu vejo os meus alunos aqui, cada um com seu temperamento, como lidar com cada um. Às vezes a gente acha que o outro é teimoso, mas não é que é teimoso. É que ele realmente não entendeu o que você falou. Ele não, sabe, ele tá fazendo de novo, não é por teimosia. É porque ele é desse jeito e ele vai ter que entender que aquela regra primeiro, entender que aquilo não pode fazer. E assim, cada um é de um jeito. E é muito interessante. Ainda inclui a sua personalidade, né, por cima do temperamento, que não faz todos serem iguais. O ser humano é muito complexo. Mas assim, é um livro fino, né? Um livro grande, grosso, mas é muito profundo. Então você tem que ler, você tem que pensar, você tem que parar, meditar. Então, recomendo muito, muito bom. Então foram essas minhas leituras, tá, gente? Então aqui, né, essas aqui. E aqui é de São José, eu não consegui ler até o final. Mas tá aqui porque eu já li. Na verdade, eu só dei uma revisada nele. E os outros eu consegui ler. Então, ao todo foram 5 livros, mais o de São José. E é isso. Espero que eu consiga aí, na minha próxima meta de abril, continuar as leituras, porque tá difícil. A vida tá corrida, mas vamos em frente, que é muito importante. A leitura é muito importante para que a gente siga em frente, para que a gente aprenda melhor as coisas e consiga lidar com os outros, conosco mesmo. E aprendamos, né? Cada vez mais a gente tem que buscar o nosso intelecto, buscar crescer em nossas camadas de personalidade, buscando, principalmente pelo intelecto, né? E tentando se entender para poder entender o outro. Então eu gostei muito das minhas leituras. Nenhuma aqui que foi em vão. Todas foram muito, muito ricas, né? Que eu vou escolhendo realmente a dedo. Eu fico preocupada com, por exemplo, os clássicos, né? Que eu ainda não conheço a história, mas já ouvi falar. E também esse aqui, né? Cadê? O Grande Sertão Veredas, né? Que eu fiquei de começar a ler. Eu não consegui começar a ler. Vai ficar para abril. Será que consigo, gente? Ler só em abril. Esse aqui eu acho que não vai dar só em abril. Mas vamos tentar. Esse aqui eu tentei. Ia começar a ler agora em março, mas não consegui. Mas a gente tá tendo prazo de 2 meses para ler. Então, vamos lá. Vamos tentar ler em abril.
tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum livro desses, fala pra mim aí, escreva nos comentários o que vocês acham, o que vocês acharam, gostaram, não gostaram. Me dê sugestões de livros. Você procura assim um livro de crescimento espiritual, crescimento pessoal, procura um livro cristão, procura um livro da Ágata, né? O da Ágata, na verdade, já tem a lista do ano inteiro. Procura o clássico, se vocês quiserem também me indicar. E algum da Agatha que vocês também se fizeram você de bobo, que você descobriu, que vocês gostam, indique pra mim, né, que eu amo. E um livro infantil para eu ler com a minha filha também, né, um livro infanto-juvenil que eu gosto muito, trabalho muito com os jovens, com os adolescentes, com as crianças, com meus alunos, então indiquem pra mim os livros aí que vocês gostam de ler e vamos aí fazendo as nossas listas, né. Então é isso, se inscreva no canal, curte esse vídeo, e espero que a gente se encontre no próximo vídeo, se Deus quiser. Fique com Deus, beijos e até a próxima. Tchau, tchau.